Olá, tendenciosos! Eu sou a Agatha Tyler e você está assistindo ao Tendências TV. Roda a vinheta. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje, né, gente, mais uma vez estou gravando para vocês. Pessoal, desculpa meu semblante, hoje eu tô um pouco cansado. Tô me recuperando da dengue, então aí eu tô aproveitando que eu tô parado esses dias. Tô aproveitando gravar um conteúdinho para vocês. Gente, vim aproveitar, né, que vocês sabem que tem um filme aí que tá muito hypado, que é o Sociedade da Neve. Sim, esse filme é original Netflix, né, que foi lançado pela plataforma. E além de tudo isso, conta a história do pessoal do time de rugby, né, que caiu na Cordilheira dos Andes em 1972, se eu não me engano. Não vou, sou péssimo com data, gente, mas foi na década de 70 que aconteceu isso. E eles passaram por muitas provações, passaram por muita coisa para poder sobreviver. E das 46 pessoas, apenas 16 pessoas sobreviveram, porque a situação foi caótica, né? E eu vim aproveitar e falar um pouquinho desse filme, um pouquinho desse choque entre a realidade e a ficção, o que é mito, o que não é, e trazer, assim, as minhas considerações e se esse filme vale ou não vale a pena assistir. Gente, tá todo mundo falando desse filme, eu precisei assistir o filme, assisti e já posso dizer de antemão pra vocês, eu gostei do filme. E é aquilo, né, gente? Como vocês sabem, meu vídeo tem um tempo de gravação, né? Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de muito no hype, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer o conteúdo depois que ele já dá uma esfriada, porque eu posso pensar com calma, posso olhar com um olhar mais imparcial falando sobre o filme, né, gente? Vocês sabem que eu não sou nenhum crítico de cinema, né? Vocês sabem disso, que é apenas o meu gosto pessoal que eu tô passando para vocês. Até o momento, esse filme, ele tá sendo cotado para ser indicado pro Oscar, sim. Só que a gente ainda não sabe se ele ganhou o Carecão Desinibido, né, gente? A gente ainda não estamos sabendo disso. Mas eu vou contar um pouquinho da história do filme, vou fazer uma parte sem spoilers e vou fazer uma parte com spoilers. Embora, né, gente, todo mundo sabe que a história é uma história real, muita gente já ouviu falar da história desse pessoal, então acho que não é muito spoiler pra ninguém o que acontece no filme. A não ser algumas coisinhas ou outras que eu achei bem interessante e eu vou estar trazendo pra vocês. Bom, pessoal, a história do filme, ela começa com um prólogo, né, do Luna, né, que ele é o protagonista da história do filme, né, mas na verdade nem todo mundo tem um protagonismo nessa história. Na verdade, ela é uma história que foca em todos como um grupo, né, como um grupo que sobreviveu. Porque, gente, quando saiu essa história, o primeiro filme, porque teve duas versões contando essa história. Teve a versão do Milagre nos Andes, que é lá bem logo, pouco tempo depois que isso que aconteceu, né, que era um filme bem, hoje em dia é um filme bem datado, inclusive, mas que faz questão de romantizar e tornar eles heróis, né, e isso é uma coisa que é um tabu que eu vou estar falando com vocês. Aí depois teve Vivos, que eu assisti, que inclusive eu gosto muito desse filme, foi o filme que me apresentou essa história, né, depois eu fui dar uma pesquisada, ver mais sobre o pessoal, né, como aconteceu, enfim. Aí teve também um documentário também, que depois de um tempo, né, que também foi, que acho que, se eu não me engano, acho que era a Tragédia nos Andes, acho que é uma coisa assim, mas esse documentário, inclusive, eu acho que ele tem no YouTube, se eu não me engano, acho que foi lá que eu assisti. E assim, é o seguinte, basicamente a história do filme, né, vamos focar no filme da Netflix, né, gente, porque ele realmente é um filme muito imersivo. Eu gostei dele porque toda a cinematografia dele, toda a ambientação, enfim, toda essa parte do filme é muito bem feita. Você realmente vê o cuidado que eles tomaram na hora de trazer as imagens, trazer o figurino dos personagens. Inclusive a decisão foi bem assertiva de escolher personagens espanhóis, né, gente, que falam a língua do pessoal, né, do pessoal de um time uruguaio. Então foi bem legal essa coisa de trazer essa coisa para dar mais veracidade à história, sabe? E aquilo, né, gente, Netflix, vocês sabem que ela tem, assim, produções do mundo inteiro. Então vocês já sabem que, cara, eles têm essa versatilidade com atores, né? E eles fizeram um cast muito assertivo, né? A maioria deles são atores bem desconhecidos, na verdade, que são atores que atuaram mais no teatro. Então, isso foi uma coisa que foi bem assertiva, até, sabe? Ponto pra eles, né? Que foi uma coisa que ficou bem bacana, na verdade. E assim, e aí, com a história do filme, né? Vamos pra história do filme sem enrolar muito. A
história do filme começa com uma cena, um prólogo, né, do Numa falando sobre algumas coisas, falando alguns versículos, né, e quando ele termina de falar sobre esse versículo da Bíblia, a gente já vai direto para uma cena em que eles estão jogando, e depois a gente é jogado para uma cena que eles estão numa igreja, que provavelmente que eles eram, porque todo mundo fala, né, que eles eram muito católicos, eles tinham uma fé muito, muito grande, né, então isso é uma coisa que é bem interessante deles já estabelecerem isso, né, pra gente. Aí o que acontece? O Numa, ele é um personagem que ele, na verdade, ele acabou sendo meio que jogado por acaso ali, porque ele não conhecia quase ninguém do grupo, ele tinha apenas um amigo no meio do grupo, que na verdade ele estava para se formar e era uma chance dele conhecer um lugar novo, então por isso ele acabou topando ir para essa viagem para conhecer o Chile, e aí o pessoal falava N coisas, ele queria apenas se parecer, uma viagem barata, era 45, né, acho que 45 euros, se eu não me engano, acho que era, então era uma viagem bem barata, então ele topou, aí ele ficou relutante, mas depois topou e acabou entrando nesse lugar, né? E a princípio o filme foca muito nele, o que dá a entender, né, gente? Porque eu vi Vivos e eu não me lembrava de todos os personagens por nome, porque eram muitos personagens. Embora Vivos ele se aprofunda muito nessa parte dos personagens, fala sobre mais, só que eles falam mais sobre o sofrimento do que os personagens passaram, mostrando de uma forma mais, não vou dizer caricata, mas de uma forma mais implícita, querendo causar agonia na gente de uma outra forma. O filme da Sociedade da Neve, ele causa agonia na gente por ele ser extremamente claustrofóbico, porque ele é um filme que ele é gravado em muitos takes fechados, sabe, mostrando muito rosto, e quando é para mostrar a imensidão, a câmera mostra aquele branco, você vê um deserto que não tem para onde você ir, sabe, é agoniante de ver, porque, tipo assim, você imagina, cara, porque, tipo assim, os próprios sobreviventes, e sim, gente, muitos sobreviventes são vivos, eles já têm uma certa idade, mas eles são vivos até hoje, e eles falam que o filme é uma versão quase fiel do que eles passaram, eles falam que é uma versão mais light, porque, gente, a gente nunca vai saber exatamente o que eles passaram lá, porque é uma coisa, assim, que realmente, acho que eu mesmo não consigo me imaginar as coisas que eles passaram, que foram assim, eu, por exemplo, eu tenho pânico de voar, então eu sou uma pessoa que morro de medo de avião, e aí junta avião, um lugar inóspito, um deserto, que você não tem o que você comer, aí de repente você escuta num radinho que as pessoas não tem mais como te resgatar. Cara, eu não consigo imaginar, eu acho que eu enlouqueceria, sabe? E as coisas que eles foram obrigados a fazer, gente, eu vou contar tudo isso na parte de spoiler pra vocês. Mas basicamente, gente, é um filme que realmente vale muito a pena ver. Ele é um filme que ele desmistifica um pouco essa coisa que Hollywood fazia, que era glamourizar muito o acidente, as vítimas, e falar que eles eram heróis, que não sei o que, sendo que eles mesmos diziam que eles não eram heróis. Primeiro que eles não eram heróis, eles eram sobreviventes, porque o que eles passou não é coisa digna de herói. Herói normalmente sai intacto, eles não saíram, eles saíram com traumas para a vida toda. Eles mesmos dizem que eles morreram junto com os que ficaram, né, gente? Porque assim, morreu muita gente, né? Imagina, de 46 pessoas, apenas 16 sobreviverem, é muita coisa, né? E tinha gente que na época falava que disse que aquilo foi o milagre dos Andes. Só que eles falam que aquilo não foi um milagre. Eles falavam que milagre seria se todos tivessem sobrevivido, coisa que não aconteceu. O que aconteceu ali, eles foram largados à própria sorte, eles tiveram que se virar como eles puderam, e muita coisa foi força humana da superação e de muita coisa. Que agora eu vou entrar na parte com spoiler com vocês. Se você não quer ter spoiler, não assista mais o vídeo a partir deste momento. Se você não quiser assistir, vai assistir outro vídeo do canal, vai dar uma volta, vai comer alguma coisa, e quando vocês assistirem o filme, vocês voltam aqui. Lembrando que ele está disponível na Netflix, gente. E é um filme original na Netflix. E eu não tô sendo pago pela Netflix para divulgar, eu tô falando porque o filme é realmente muito bom. E agora, já dado todos os avisos, vamos para a parte de spoiler. Bom, gente, aqui eu vou falar mais aprofundado sobre o filme. Como vocês sabem, eles eram jogadores de rugby que pegaram esse voo fretado, né, e foram em direção para o Chile, que era onde ia ser o próximo jogo. Só que o que acontece? Aconteceu um pequeno problema nisso tudo. Os pilotos tinham pouca experiência,
O tempo não estava bom, porque nessa época estava nevando muito. E o que acontece? E era um avião que ele não era para fazer esse tipo de viagem assim. E o que acontece? Eles voaram em um nível muito baixo, porque na verdade tem a Cordilheira dos Andes e tem o Chile. Só que acontece, é uma montanha bem assim, e no meio tem uma passagem mais baixa, que é por onde os aviões passam. Só que eles têm que dar a volta e passar por esse meio. Só que o que aconteceu? Por conta de um erro de cálculo, eles passaram bem no meio da montanha da cordilheira. A gente ficou bem no Vale dos Andes, que é um lugar muito íngreme, um lugar muito desértico, um lugar que é um deserto de gelo, e não tinha o que eles fazerem. Eles estavam com pouca bagagem. Por muita sorte, eles estavam com algumas blusas de frio, mas também que se demonstram muito ineficazes. E além de tudo isso, eles ainda tiveram tinham muitos feridos, né? Aqui, alguns morreram na hora, não foram tantos. E uma curiosidade, muitas dessas pessoas só não morreram na hora, porque normalmente em acidentes de avião, as pessoas que ficam no fundo têm mais chance de sobreviver, mas nesse caso o impacto foi toda na parte traseira. Porque o que acontece? O avião ele subiu, isso aqui é a montanha, isso aqui é o avião subiu, porque os pilotos tentaram, né, fazer ele arremeter e subir. Só que o que acontece? Quando o avião chegou numa certa parte, a parte traseira bateu e quebrou o avião ao meio. E o que acontece? Pouco antes disso acontecer, porque estava começando uma turbulência, e o copiloto, um dos comissários de bordo que estavam junto ao treinador, não sei bem quem era, que não deixa isso muito explícito no filme, manda os jogadores para frente. Então, muitos dos jogadores foram para frente do avião. Então, o que acontece? Isso acabou que esse moço que estava em pé, ele foi junto, né? Quando aconteceu o acidente, ele foi jogado para fora do avião. Morreu na hora, óbvio, porque, né, gente, uma queda nos Andes, tudo congelado. Se a pessoa não morrer na queda, a pessoa vai congelar até a morte. Mas foi. Inclusive, o amigo do Numa também morreu na hora, porque ele foi arremessado para fora junto com outros personagens. E aí, o que acontece? O avião, depois que ele se partiu no meio, ele perdeu velocidade e ele foi amortecido pela neve. Ele foi deslizando até que ele bateu numa pedra, causando fraturas e lesões que realmente foram agravantes, que pioraram a situação depois. E o que acontece? Durante o decorrer desse tempo, as feridas infeccionaram, algumas pessoas não resistiram ao frio, né? Porque a primeira noite que eles caíram na cordilheira foi extremamente fria. Eles tiveram a ideia de tirar os assentos para eles ficarem mais à vontade, poderem ficar um mais perto do outro, e tiveram a ideia de usar as malas para bloquear o frio. Mas mesmo assim, fez muito frio durante esse começo. E o que acontece? As pessoas que já estavam debilitadas foram morrendo, eles foram retirando para não ficar junto com os corpos, mas na primeira noite eles tiveram que ficar com os corpos, eles tiveram que dormir todos amontoados para depois eles verem quem estava vivo, quem estava morto, quem estava agonizando. Gente, é um caos total. E aí o que acontece? Depois disso, eles conseguem ir até o lado de fora do avião, né? Depois que a tempestade dá uma acalmada, o copiloto morreu na hora e o piloto ainda estava agonizando. E aí o que acontece? E ele falava o tempo todo que ele achava que eles já estavam no Chile, que eles chegaram no Chile, mas que alguma coisa, enfim, ele estava já delirando, ele achava que ele estava no Chile. Depois ele falou, que Deus proteja vocês, e acabou falecendo. Depois disso tudo, eles pegaram, né, fizeram tudo isso, tiraram os corpos. E o que acontece? Durante esses dias, as buscas continuaram, só que o avião era branco. E o que acontece? O branco, na neve, não tem como você ver. É uma coisa que é impossível. E aí o que acontece? Quando eles viram o avião deu uma mexida, quase eles acharam que já estavam salvos, que não sei o quê. E não foi assim. Infelizmente, depois, gente, um mito que eles falam é que eles comeram, depois eles comemoraram, comeram tudo. Gente, isso não é verdade. Eles racionaram tudo até o fim, porque, gente, é um lugar que leva você à neurose. Você vê isso na forma do enquadramento do filme. Tanto que eles não abordam isso em nenhum momento, que eles comeram toda a comida. Não, isso não. Primeiro que eles agiam realmente como uma irmandade. Eles tiveram, o que fez eles sobreviverem foi o fato deles ficarem unidos. Então eles já sabiam que eles usaram a cabeça nessa parte e eles fracionaram a comida até onde deu. Só que era muito pouco. Tipo assim, eles só tinham algumas bolachinhas creme cracker e algumas bebidas e cigarro. Era o que eles tinham ali. Porque a maioria da bagagem ficou na cauda, né? Então, eles tiveram que se virar com o que eles tinham, eles racionaram tudo, deu, mas chegou uma hora que acabou. Gente, a situação deles começa a ficar pior, porque o que acontece?
eles não tinham mais o que comer. Eles começaram a comer cadarços, começaram a comer estofados do avião. Tinha um que ele tava machucado, ele arrancava a própria casca da ferida para comer. Então, o que acontece é você ver aonde chegou esse desespero, porque, gente, é um lugar inóspito, um lugar que não cresce vida, não tem vegetação, não tem bichos. Porque, gente, pra vocês terem uma ideia, o único bicho que eles viram uma águia voando. Foi o único bicho que eles viram durante os 72 dias que eles ficaram lá em cima. Então, vocês sabem que a coisa foi realmente feia. Bom, depois de tudo isso acontecendo, deles conseguirem ter algum tempo, algumas coisas aconteceram, eles estavam dentro da nave em um desses dias e foi onde aconteceu a primeira avalanche. E o que acontece? Essa avalanche, ela caiu de cima do topo da cordilheira e soterrou eles. Eles estavam todos ali dentro do lugar, tentando se proteger do frio, e essa avalanche caiu em cima deles, soterrando e já matando mais uma pancada de gente, porque eles estavam ali, o gelo caiu por cima, eles não tinham como saber quem estava vivo, quem estava morto, porque estava todo mundo tentando sair, um caos. E aí o que acontece? Depois que eles conseguiram tirar um tanto de pessoal, veio mais uma avalanche em seguida, que deixou, só que não soterrou, mas deixou eles tapados, um lugar extremamente claustrofóbico. Gente, e é nessa hora que é mostrado no filme o que o Numa faz. Gente, eu vou explicar pra vocês, que é uma coisa que eu achei muito curioso, eu tive que deixar pra parte com spoilers, porque é um spoiler gigantesco. Porque, gente, quando você vê o Numa ele relatando, né, ele narrando a história, você acha que ele é o protagonista, mas na verdade não, porque na verdade o Numa, ele morre. Sim, o Numa é um dos que não sobreviveram. E a história é contada por ele, que é isso que o filme, a mensagem do filme, que eles querem dar vida aos personagens que também já não estão mais ali, sabe? Então eu achei isso uma sacada muito interessante desse filme, porque ele não tem protagonistas, ele tem apenas pessoas tentando sobreviver. Não tem aquela pessoa, claro, tem o Nando Parreiro. Gente, eu sou péssimo com o nome. Eu sei que é o Nando e o Roberto. São os dois que eles acabam, depois que passa o degelo da cordilheira, eles vão em Debravo, ficam por 10 dias tentando andar para conseguir chegar no lugar, e eles encontram um peão que ajuda eles conseguem falar com a polícia manda o helicóptero para buscar os que sobreviveram. E, gente, a cena eu acho que quem viu quando chegou, acho que não sabia o que pensar. Porque, gente, é uma coisa que é muito filosófica. Eu vou chegar nessa parte que é uma parte crítica. Espero que o YouTube não derrube meu vídeo por eu tocar nesse assunto, mas é uma coisa que aconteceu e a gente tem que tocar nesse assunto. Gente, depois que toda a comida acabou, eles tiveram que optar por uma coisa, né? E eu não gosto de chamar assim. Na verdade, o termo correto é antropofagia. Eu vou explicar para vocês a diferença. É quando você pega e mata uma pessoa, né, um semelhante, para comer. Isso é o canibalismo, que é a pessoa que se alimenta diariamente de pessoas. O que eles fizeram foi antropofagia, porque o que acontece? Eles não tinham nada para comer, os corpos estavam ali, eles viram, porque, gente, quando você não come, eles mesmos falam no filme, você murcha como uma forma, você murcha e você vai apodrecer por dentro. Chegou um momento que eles estavam mijando no escuro, eles estavam cada vez mais magros, né? Isso é mostrado também no filme, que ele vai fechar a calça já não chegava mais no passador, porque eles estavam muito magros, estavam muito debilitados, então não tinha o que fazer. E aí o que eles resolvem fazer? O Nando, né, ele toma a iniciativa de falar assim, se for preciso eu vou comer os corpos, porque eu não vou morrer aqui, eu preciso da energia, eles são proteína e eu vou comer. Aí o pessoal fala, não, mas você tá louco, não, que não sei o que, a gente não pode fazer isso. Só que o que acontece? Vai chegando um momento que a situação vai apertando. E, gente, tem dois irmãos que foram extremamente necessários para que todos mantessem a sanidade, porque eles se ofereceram para fazer esse trabalho. Porque o que acontece? Eles levaram os corpos todos para frente da aeronave para que não fosse visto, para que a pessoa comesse sem saber quem era, porque eles tinham essa consciência disso, porque eram amigos, eles eram pessoas e eles sabiam, eles tinham essa consciência, mas eles costumam dizer que foi uma coisa necessária para eles sobreviverem. Então, gente, mesmo eles tendo feito isso, né, eles tiveram que tomar essa atitude para eles viver. Eu falo que não. Tem gente que na época falava se era um crime, se não era. Eu acho que não. Porque, gente, o ser humano é uma coisa imprevisível. Na hora que você tá num lugar inóspito, você não tem o que comer, você tá ali. Você fala, se você quiser sobreviver, você vai fazer de tudo para sobreviver. E a gente não sabe o que essas pessoas passaram lá. Que a gente vê no filme não é nem metade do que eles passaram.
Então, se eu estivesse lá na época, eu não julgaria. Porque o importante são eles terem sobrevivido. Isso é ter gente sobrevivida, porque, gente, você sabe que queda de avião é uma coisa que é muito difícil ter sobrevivente. O desastre da Chapecoense tá aí pra provar que dos 200 e poucos passageiros sobreviveram, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 pessoas. Então vocês sabem que queda de avião é um negócio que é babado, né? Então é uma coisa que realmente para a aviação é um milagre de ter acontecido, né? E eles terem passado por situações tão inóspitas e ainda estarem vivos, né? E aí o que acontece? Eles foram indo até que não resistiram e fizeram o que tinham que fazer. E eles comeram e foi isso que manteve eles vivos, né? Eles ficaram vivos porque eles se alimentaram dos corpos dos passageiros que morreram. Óbvio, eles não mataram ninguém. Eram os corpos das pessoas que já estavam mortas, né? E aí esses dois irmãos, eles escolhiam um corpo, tiravam a carne e iam dando para os outros, sem os outros verem quem era, tanto que eles comeram os corpos e nem sabiam quem era quem. Exatamente, acho que você já imaginou você ter se obrigado a comer o corpo de uma pessoa que, né, que você conheceu, que é seu amigo, que é seu parente, e ali eles perderam muita gente, perderam amigos, perderam parentes. O Nando mesmo perdeu a mãe e a irmã numa pancada só. Então é uma coisa que é realmente muito pesada, sabe? Só que até então eles por respeito pelo Nando, eles não mexeram nos corpos da mãe e da irmã, né? Que era a irmã dele, acho que era a Suzy, se eu não me engano. A mãe eu não vou me lembrar o nome agora, porque eles falam muito pouco. Isso é uma coisa que eu senti falta. Eles deveriam ter explorado um pouco mais a família do Nando. Talvez mas é porque eles não queriam dar tanto ênfase aos outros sobreviventes. Mas tudo bem. Isso não tira o mérito do filme. É muito boa a cena em que ele vê que a irmã dele faleceu, então isso não tira o mérito do filme. Depois que tudo isso acontece, eles vão, se alimentam, eles resolvem que eles precisam fazer o rádio funcionar. Eles pegam um rádio e vão à procura da cauda. Eles fazem várias expedições, vão e voltam, encontram os corpos das pessoas que caíram do avião, né? Eles acabam encontrando, a gente descobre quem são as pessoas que morreram, né? Inclusive o amigo do Numa, o Numa vai junto, né? E eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Durante a parte da avalanche, o Numa, ele entra em desespero e ele começa a bater no vidro do avião. Ele consegue quebrar o vidro, só que nisso ele acaba cortando o pé. E o que acontece? Eles não têm medicamentos, eles não têm coisas para lutar contra a infecção, e ele machuca o pé, com um corte muito feio que ele faz no pé dele durante esse momento. E esse corte, conforme vai passando o filme, vai infeccionando. E eles pegam o rádio, eles encontram a cauda posteriormente, eles tentam fazer a cauda funcionar, ela funciona por um tempo, eles escutam alguns barulhos, mas de repente para de funcionar e queima tudo e não tem mais o que eles fazer. Eles pegam uma mala com comida, que eles encontram uma mala com comida, com umas coisas, roupas limpas, levam pro pessoal, e aí eles vão comendo essa comida. Eles param de a princípio se alimentar dos corpos e começam a comer a comida, mas depois a comida uma hora vai acabar, e aí é onde eles voltam a se alimentar de novo dos corpos. E vocês verem como que eles não glamorizam isso. A princípio eles fazem isso, essa coisa que eles têm essa coisa de consciência do que eles estão fazendo, só que eles não focam nisso. Depois de um tempo se torna uma coisa corriqueira, porque tipo assim, é uma coisa que é necessário para eles viver. Então não se torna, eles não glamorizam isso, não fica por muito tempo. E aí acaba que todos acaba acontecendo isso. Mas beleza. Depois que tudo isso acontece, o número ele vai se degradando, o trabalho de maquiagem é muito bem feito. Você vê que os meninos, eles vão definhando, eles vão ficando barbudos, eles vão ficando cada vez mais magros. E, gente, curiosidade, eles tiveram que emagrecer real, não é efeito prático, eles tiveram que emagrecer real para poder, com a ajuda da maquiagem, porque, gente, o filme é muito orgânico na parte de CGI e parte de efeitos práticos. Então eu achei isso muito legal. Então um realismo, deixa a coisa mais palpável. O diretor tá de parabéns nessa parte. E você vê que eles vão se degradando com o tempo, sabe? E o que acontece? A gente consegue ver isso, a gente não vê tanto no Numa, porque o Numa ele fica mais sentado. Você vê que ele vai, tipo assim, o ator, ele é muito incrível. Tipo assim, você vê, ele vai começando a sentir dificuldade, ele vai sentindo a falta sabe? Ele mesmo fala, agora que eu acho que eu tô inútil. Ele fala, não, você não é inútil, você ajudou pra caramba, a gente tem chance de sobreviver por sua causa. Eles falam isso pra ele. E depois ele mesmo fala, se eu morrer, eu quero que vocês usem meu corpo. E eles acabam usando, né, gente? O corpo dele acaba, né? Eles acabam comendo o corpo do Numa. Eles comem o corpo de todos, infelizmente. A verdade é essa, gente. Alerta de spoiler. Todos acabam servindo pro propósito no final, né? Aí o que acontece? Eles voltam, o Nando e o Roberto, eles vão
eles vão para um pouco mais para frente, eles fazem uma roupa, eles encontram um tecido que é impermeável, então eles fazem tipo eles costuram usando os fios do rádio e eles fazem tipo um saco de dormir bem grande para eles aguentarem e poderem chegar até lá. Eles enchem com a carne, né? Eles pegam a carne, colocam num saco para eles terem alimento e colocam esse saco de dormir e eles resolvem que eles vão enfrentar a cordilheira. Nesse momento, é o momento em que o Numa morre. Sim, pessoal, o Numa ele morre. E o mais interessante é que mesmo morto, o Numa continua narrando. Ele fala assim, eu morri em tal dia, em tal momento. É isso, só que mesmo assim a voz dele ainda continua narrando a história, porque é isso que o diretor queria, dar voz aos mortos também, porque eles tiveram a importância deles e os próprios personagens falam, nós morremos naquele lugar, nós morremos junto com aquelas pessoas, o que transformou isso na Irmandade, na Sociedade da Neve, que dá o nome ao filme, né? Aí o que acontece? Depois de tudo isso, o Nando e o Roberto conseguem chegar num rio com água limpa e eles encontram um boiadeiro de lá. E esse boiadeiro, ele entende, eles trocam mensagens e por jogando papel, com pedra e assim eles acabam sendo salvos. E eles mandam o pessoal, gente, é uma história bem bacana, né? Não é bacana no bom sentido. Eu falo que é uma história bacana, o filme é uma história bacana para você entender melhor essa tragédia. Gente, foi uma tragédia. Não é milagre, não. É tragédia, sim. Porque, gente, é uma situação que não tem como a gente descrever. Mas o filme é muito bom. Eu indico, se você quer ver a experiência mais fiel, inclusive os próprios sobreviventes ajudaram na produção do filme. É uma curiosidade bem interessante. E um dos personagens faz o pai dele mesmo no filme. Olha que loucura. Ele faz o pai dele chamando o próprio filho. É muito, muito louco isso, né? E eles estiveram muito presentes, foram uns relatos, foram inspirados no livro, né? Então, tipo assim, é um dos relatos mais próximos, sem aquela glamorização, sem aquela, sabe? Então, isso é muito legal. É um filme que realmente vale muito a pena. Netflix acertou nesse filme. Vou contar pra vocês, Netflix está de parabéns, acertou. Esse filme já está para ser indicado ao Oscar, então vocês podem esperar que vem coisa boa desse filme. E olha que 2024 tá só começando e assim, já veio com o pé direito. Então, é um filme bem legal que você pode assistir. Só que eu recomendo, se você é sensível, certas coisas te dão um gatilho, toma cuidado e vê se esse filme realmente é o filme ideal. Mas, a princípio, é um filme nota 10. Pra mim, não tem como dizer, é 10 de 10. Sociedade da Neve, show de bola, tá pronto. E esse, gente, foi a minha primeira resenha, trazendo dicas de filme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Não deixem de se inscrever no nosso canal, né, gente? Como sempre, né? Aqui o nosso canal vai estar passando pra vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Pra vocês ficarem mais perto da gente. No caso, a minha rede social, né, gente? Que hoje esse vídeo sou eu que tô falando. Então, vai estar passando aqui pra vocês, né? E, claro, curte, comenta, compartilha. Não deixa de se inscrever nesse canal, né, gente? Como eu sempre peço, se você veio ver o vídeo, dá um likezinho, se inscreve, ativa o sininho, a gente tá sempre com conteúdo aqui. Então é sobre isso, gente. Um beijo da Agatha e até o próximo vídeo. Bye!